programa Elano Beckman Entrevista hoje conversa com Marco Antônio Arens, que é intérprete internacional de capacitação de professores, intérpretes e surdos. Ele também é palestrante e atua como pastor e topou conversar com a gente um pouquinho nesta área ligada aos surdos, a Libras, que é o principal foco do Marco Antônio Arens, que também é mestrando na área e vai conversar um pouco com a gente sobre essa população que é bastante expressiva no Brasil e que por muitas vezes ou por muitos anos foi muito excluída, né? Hoje nós temos em torno de 4,6 milhões, me corrija se eu estou com o dado correto, de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Destas, 1.100.000 são surdas, uma população muito grande, um contingente muito grande de pessoas e que ao longo de muito tempo foram muito excluídas. Como é que está essa situação hoje? Os surdos já estão mais inseridos no contexto da sociedade como um todo? Marco, obrigado por conversar conosco. Obrigado, Elano, pelo convite também. Já fazendo a primeira correção ou contribuição, esse seu dado já está defasado. O último censo já acusou mais de 7 milhões de surdos. 7 milhões de surdos no Brasil. E não se faz diferença entre deficiência auditiva leve, moderada, severa ou profunda. Todos são considerados surdos, né? Então, o último dado já acusou e sabe-se que os dados do IBGE não são dados confiáveis, porque eles pulam a cada 2 ou 3 casas e fazem um censo assim por alto, né? Então, muitas casas podem ter passado e esse dado pode ser maior ainda. E quanto à realidade deles, claro que teve seus progressos a partir da implantação do curso Letras Libras e a partir da implantação da lei da Libras, da lei da inclusão, da lei do intérprete, né, do reconhecimento do intérprete da Libras como um profissional, essa situação consequentemente deu uma melhorada. Mas como eu viajo muito pelo Brasil todo, tanto em capitais como cidades do interior, a gente vê que a teoria é uma e a prática é outra. Então, na verdade, estamos muito longe ainda de uma verdadeira inclusão. Estamos em processo de inclusão, porque a inclusão linguística é a inclusão mais difícil que existe de ser feita. Porque dominar uma língua, principalmente a Libras, você precisa de uns 7 a 10 anos de prática dessa língua, diária, constante com o próprio indivíduo surdo, para você poder ter uma certa fluência. E hoje o Brasil tenciona formar intérpretes com 120 horas em carga horária e ainda sem prática e sem convivência com o usuário da língua. Então isso realmente é impossível. Ou querer formar um indivíduo num curso de bacharel de 4 anos, Letras Libras, incluindo ainda que ele tem que estudar uma série de disciplinas de letras, né? E dividir isso com letras e libras. Então realmente nós estamos com um sério problema na formação do profissional, na capacitação e na questão da acessibilidade ao intérprete, na maior parte das nossas instituições públicas. Poucas ainda têm intérpretes? Poucas, pela demanda, poucas. Os poucos intérpretes, os poucos que não são muito poucos, mas os intérpretes que temos hoje estão sobrecarregados de serviço. Eles não têm mais como atender a demanda. A demanda está muito grande em vista da inclusão. Você tem sido demandado muito, inclusive na região aqui, e vai voltar por diversas vezes ainda para capacitações de professores. Isso indica que está havendo uma preocupação maior das instituições de ensino em capacitar seus profissionais, seus professores, para atender também esse público que está chegando nas universidades e nas escolas. Sim, é incrível porque agora em 2014, quando eu penso, porque a lei já vem desde 2009 praticamente, ou antes disso, em 2014, quando eu penso que eu vou descansar, que eu já vou começar a usufruir dos frutos de tudo que fazem 30 anos que eu trabalho com surdos, né? Eu volto a ser convocado a ministrar os meus cursos básicos, porque eu tenho 8 níveis de cursos de formação continuada. Aí eu volto, me solicitam de novo desde o básico, desde o início, o intermediário, o avançado e assim por diante. Então,
eu vejo que, de novo, parece que estamos recomeçando cada vez. Por exemplo, eu estive numa universidade agora fazendo palestra, em 2 universidades aqui no interior do Rio Grande do Sul, e uma não chegou nenhum surdo ainda na universidade. E a outra tem um único surdo. E nós sabemos que tem milhares de surdos nessa região. Ou seja, ainda estão por chegar na universidade. E eles, todavia, ainda não têm profissionais preparados para receber essas pessoas, a não ser a simples presença de um intérprete, quando tem um intérprete. Então, a demanda do meu trabalho continua imensa. Cada ano eu penso, bom, agora vai reduzir. Sim. Não, a agenda continua. Para você ter uma ideia, eu estou agendado até dezembro de 2015. Entende? Então, eu continuo com a agenda lotada, quase que não acreditando, mas é que o nosso país é muito grande, o pedido é muito grande e a inclusão é lei. E todos têm que responder. E a inclusão não é só a nível acadêmico. É inclusão em hospitais, é inclusão em todo e qualquer órgão público que a pessoa surda tem acesso. Você disse para mim, um pouco antes de a gente começar aqui, que não tem ninguém que faz o trabalho que você faz, ou da maneira que você faz. O que é o teu diferencial? O meu diferencial, ele vem primeiro que eu sou pioneiro no Brasil, isso é histórico, foi estudado pela USP. Um doutor em História da USP fez a pesquisa e me colocou num dos capítulos inteiros do livro dele, da pesquisa, como pioneiro na capacitação de intérpretes no Brasil. Isso não há como negar. Então, nós tínhamos antigamente cursos de línguas e sinais estanques, mas alguém que fizesse um trabalho de capacitação de intérpretes de vários estados ou de várias cidades num lugar só e capacitasse não na Libras, mas na linguagem corporal expressiva, capacitasse na forma de usar a Libras, em teatro, história dos surdos, psicologia da surdez, etc. O meu trabalho realmente foi pioneiro. Então, o meu diferencial é que eu vim carregado já por uma demanda da igreja, que eu sentia que era necessário, da necessidade de que fosse uma língua expressiva. Porque a Libras é uma língua expressiva, ela não é uma língua mecânica que você apenas mexe as mãos, mas que você utilizasse rosto, corpo, face, para você se comunicar com criança surda, para você se comunicar com surdo que não sabe Libras, e esse foi o meu grande diferencial de início de trabalho. A expressão corporal. Exatamente, de início de trabalho, né? E o fato de juntar todas essas pequenas disciplinas num curso só de 40 horas. Depois que eu criei o básico, eu senti que eu tive que criar o segundo, que daí eu já chamei de intermediário. Aí eu vi que eu precisava criar o terceiro, e assim foi, e hoje eu já tenho 8 níveis. Então, dessa forma, com esse conteúdo, realmente eu sou o único no Brasil. E nas pós-graduações, qual é a demanda aí que você tem atendido e ministrado para que áreas? Bom, aí nas pós-graduações são para várias disciplinas da área da surdez e em várias instituições que me convocam. O grupo Uninter, Sensupeg, a Faculdade Eficaz de Maringá, e outras que me chamam para dar aulas assim que vai desde a história dos surdos, gramática da Libras, psicologia da surdez, questões sobre inclusão do surdo no ensino regular. Em geral, fico nessas disciplinas assim. O que eu não ministro é Libras. Isso eu não ensino, porque ainda que a lei permita, eu sei que eticamente é proibido. Então esse é outro diferencial meu. Eu não ensino língua de sinais por uma questão de respeito aos surdos. Por mais que seja a minha segunda língua, que eu domine ela em profundidade, eu não ensino por uma questão ética. Então, fora a disciplina Libras, todas as outras disciplinas relacionadas à surdez, praticamente eu tenho ministrado em cursos de pós-graduação. E a Libras aí, a língua, quem é que se encarrega de ensinar? Pela questão ética, o usuário natural, o usuário nativo da língua é o melhor professor, ou seja, o surdo. Então, o próprio surdo. E hoje nós temos vários surdos formados em pedagogia nas faculdades, vários surdos formados em letras libras, que têm condições de ministrar a sua própria língua nesses cursos de graduação e de pós-graduação. Porém, existe uma desonestidade, existe uma concorrência desonesta, uma violência simbólica, onde muitos ouvintes tomam a vaga dos surdos.
tomam a frente, isso é uma crítica que eu quero fazer e quero deixar registrada aqui em nome da comunidade surda, que estão tomando essa atitude sem ética de irem à frente dessas pessoas, apoiados numa lei que não é uma lei justa, porque nem sempre a lei é justa, porque se a lei fosse justa nós não teríamos tantos políticos desonestos soltos e fazendo o que estão fazendo. Então se apoiam numa lei injusta, numa lei que foi escrita por ouvintes e roubam o espaço do surdo de ministrar a sua própria língua. Isso nós chamamos hoje de audismo ou de ouvintismo. É um movimento que os surdos estão se opondo a pessoas que tomam esse tipo de atitude. E eu, claro, me alio aos surdos contra esse tipo de atitude, porque quem deve ensinar a língua deles, porque quem tem domínio real da língua deles, são eles. Como nós não aceitaríamos um surdo ensinando língua portuguesa para nós. Nós íamos dizer, com certeza ele vai ensinar a língua portuguesa cheia de erros. Então, se eles não têm o direito de ensinar a língua portuguesa para nós, por que nós temos o direito de querer ensinar a língua de sinais para outras pessoas? Ela tem variações, assim como a língua tem variações, a língua portuguesa tem, e expressões diferenciadas em regiões diferentes do país? Essa é outra questão. Ela tem variações seríssimas. Ela tem variações em torno de 30% em todo o país. Então, por exemplo, papai e mamãe aqui em Porto Alegre é papai e mamãe. Esse papai e mamãe é só aqui em Porto Alegre que se usa. O resto do país é mamãe e papai. Então, nós temos sinais que são totalmente diferentes. Veja, essa formação de mão e essa, para essa e essa, são muito diferentes. Então, aí vem outra questão. Quem deve ensinar Libras? Usuário nativo daquele estado, daquele local. Então, não tem como eu demover alguém de São Paulo para vir dar curso de Libras aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque ela sofre as suas variantes, como tem a língua oral, ela tem as suas variantes também, e a Libras também tem. Você falou que estão chegando, mas não chegaram ainda aos bancos universitários, muitos dos surdos que vivem em várias regiões. Por que você acha que isso não está acontecendo ainda? Está faltando um incentivo a mais por parte do governo de se esforçar no processo de inclusão? Ou o próprio surdo não se acha ainda encorajado a seguir à frente por causa da barreira que tem, que é a barreira língua, linguística. A barreira linguística. Eu acho que são os dois fatores. Na verdade, primeiro, porque as universidades não estão com muito interesse em fazer esse processo, porque inclusão linguística é cara, pagar um intérprete é caro, e não é simplesmente colocar um intérprete, é mudar uma série de estruturas na arquitetura pedagógica da instituição. Então isso custa muito diálogo, muita conversa, muito debate. Então isso não é muito interessante, né, para se trabalhar, dá trabalho. E os surdos por si só não se sentem motivados, porque às vezes os intérpretes que as faculdades contratam, as faculdades não consultam os surdos, eles passam via concurso. E são intérpretes péssimos. Outra denúncia que eu quero aproveitar nesse programa para fazer. O ProLibras hoje no Brasil, que é o curso que aprova intérpretes, entre aspas, é um curso que aprova intérpretes com nota 6, com média 6. Imagina você botar um cara que passou com nota 6 numa língua para interpretar um curso de física, de biologia, de matemática, de história, se a média dele mesmo, enquanto usuário da língua, foi 6. Né? E uma pessoa que aprendeu a Libras de forma mecânica, num curso mecânico de 120 horas. Então o surdo, quando chega na faculdade e se defronta com esse intérprete que ele nunca viu e que ele está vendo que não sabe nada da língua dele, em poucas semanas começa a evasão escolar. Ele abandona o sistema e diz, não é que eu não tenha condições, eu quero estar aqui, mas eu não estou entendendo nada do que esse intérprete está falando. Sua capacitação, então, vem depois de um curso de Libras que o professor tem que fazer? Ou dentro dessas capacitações que você faz, também entra ali instruções sobre como fazer a interpretação? Sim, quando eu dou os meus cursos, eu aconselho que, paralelo aos meus cursos, como eu não ensino Libras, que eles vão estudando Libras com a pessoa surda,
a parte do meu curso. Certo. Na minha oficina básica, não é obrigatório saber Libras. É aberto a toda a comunidade, para qualquer leigo, para qualquer pessoa. A partir da intermediária, eles são obrigatórios a me trazerem um curso de Libras. Um certificado do curso de Libras ministrado por um surdo. Porque daí, a partir da oficina intermediária, é que eu começo a ensinar a como usar a língua de sinais de forma correta. Aí nós trabalhamos textos escolares, poesias, músicas e uma série de coisas para eles poderem utilizar na faculdade. E esses cursos de Libras, nós temos em vários lugares do Brasil, surdos que ministram isso e que podem atestar um certificado? Como é com certeza, com Aqui certeza. na nossa região temos? Temos também, temos na nossa região. Se não temos, temos em Santa Maria. Podemos trazer surdos de Santa Maria, podemos trazer surdos de Porto Alegre. Aqui em Juí eu sei que tem surdo que tem condições, porque foram preparados por igrejas que têm condições de dar curso de Libras. O problema é que às vezes eles não se sentem motivados porque não tem um intérprete que os apoie na parte didático-pedagógica do ensino da língua, né? Eles sabem a língua, mas não sabem como ensiná-la. Então precisam de alguém que esteja junto, trabalhando as metodologias de ensino de uma língua. Mas que existe esse profissional, existe sim. Não é correto chamar as pessoas que têm uma espécie de deficiência nessa área de mudos, né? Em hipótese alguma, você não pode chamar de surdo-mudo ou mudo. É só surdo. É só surdo. E nem deficiente auditivo, porque deficiente é uma palavra pejorativa. Então, claro que tem alguns que têm surdez leve e que preferem ser chamados de deficientes auditivos, mas eticamente o correto é surdo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí, por causa da dificuldade auditiva, a pessoa acaba não desenvolvendo a fala e por isso a mudez, é isso? Não. A maior parte dos surdos fala, tem som, produz um som. Ainda que ele produza um som único ou irreconhecível, se ele fizer ele não é mais mudo. O problema é que ele não teve, provavelmente, acesso a uma boa fonoaudióloga que trabalhasse a oralidade com ele, a expressão da língua oral. E também porque, na pesquisa mundial, 80 a 85% dos surdos do mundo todo, isso nos países mais desenvolvidos, não falam bem, não alcançam os mínimos da língua oral. Então eles preferem ficar inquietos do que soltar um som irreconhecível e serem até ridicularizados por causa disso. E aí, bem por isso, as pessoas chamam de surdo-mudo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Surdez não tem nada a ver com mudez. Como é que o surdo assiste um show de música? Eles não assistem. Em geral, não é muito da cultura surda frequentar um show de música. Porque por mais que você coloque intérpretes lá no palco interpretando, se a música não for uma batucada muito forte... Ele não vai sentir. Ele não vai sentir. A vibração exatamente. Se for um Caetano Veloso tocando violãozinho, para eles não vai fazer diferença nenhuma. Alguém fazendo concerto de piano não vai fazer diferença nenhuma. Uma ópera dificilmente assistiriam. Alguns podem assistir por uma questão de acompanhar a família, mas isso não faz muito parte da cultura surda, não. A gente vê com frequência, e até agora por esses dias vimos por aqui também, alguns surdos pedindo ajuda em sinais, em estabelecimentos comerciais. O que você pensa disso? Isso está errado, realmente está errado, porque surdez não quer dizer incapacidade, não quer dizer pobreza, não significa nada disso. Inclusive, eles têm vários incentivos do governo, eles têm hoje carteirinha de ônibus que eles podem viajar de um estado ao outro gratuitamente, eles têm uma série de benefícios. Aqui em Juí, por exemplo, eles têm o CAIS, que pode ajudá-los, e tem várias cidades, tem CAS, que são centros que podem dar atendimento a eles. Então, que isso é uma forma fácil e rápida de ganhar muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Esses surdos que vendem alfabeto manual, alguns tiram de 3 a 5 mil reais por mês. Então, tudo isso? Tudo isso, 3 a 5 mil reais. São verdadeiras gangues e máfias montadas assim ao redor desse sistema. Às vezes até ouvintes estão envolvidos, pessoas que não são surdas. Se passando por surdo. Ou se passando por surdo, ou explorando o mercado, explorando esse subemprego, né? Explorando, é um trabalho meio escravagista. Então, alguns fazem por conta própria, um surdo explora o outro, né? Ou eles se permitem
que um ouvinte imprima e dê todo o material. Então, por trás disso tem toda uma máfia, né? E é uma coisa totalmente incorreta porque vende uma imagem mentirosa para a sociedade. Olha aí, programa de denúncias e revelações. Eu sou muito polêmico. Eu sou muito polêmico, muito realista, porque depois de 30 anos trabalhando, não tem mais como mascarar e dizer que está tudo uma maravilha e que está tudo andando muito bem, que a inclusão está muito bem, que os intérpretes estão muito bem formados. Não é essa a realidade. Não é realmente essa a realidade. Bom, você não trabalha só no Brasil, mas viaja aí o mundo também ministrando cursos e atuando nessa área de capacitação de surdos, ou de intérpretes de surdos. Né? Sim, justamente por isso. Como eu trabalho com vários países avançados, desenvolvidos, ou países em desenvolvimento, ou até subdesenvolvidos, a minha visão crítica é bem maior, né? E eu sei aonde um surdo pode chegar, eu sei aonde uma universidade pode chegar também com eles, o tanto que eles podem crescer e desenvolver-se enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Então, talvez por isso eu tenha essa visão apurada, tão crítica, por não ficar fechado dentro de um único contexto brasileiro. Como é que é o processo de inclusão lá fora? Está mais avançado? Não? Muito mais avançado, extremamente avançado, porque existe lá fora um processo de pré-inclusão. Eles não fazem uma inclusão aqui no Brasil, como fazem no Brasil, da noite para o dia. De um ano para o outro, o cara está incluído dentro de uma escola. Não, eles fazem todo um processo de pré-inclusão, com o surdo que vai entrar na instituição e com a instituição que vai receber esse surdo. Então ela acaba não sendo tão violenta, acaba não tendo essa rejeição. E os países hoje top de linha, em termos de inclusão e de bilinguismo, de escola bilíngue ou de escola só para surdos, Dinamarca, Suécia, Noruega, França, está bem adiantado. Então, são os países top de linha que estão trabalhando muito bem com a inclusão e com a implantação das escolas bilíngues. Nas horas vagas, vocês também desempenham o seu papel de publicitário na Chimique em Porto Alegre, Também em Porto Alegre, trabalho 10 dias por mês. Eu trabalho como diretor de criação, né, e que é uma área que eu trabalhei também durante muitos anos. Fiz algumas formações nessa área dentro do meu currículo. Então eu trabalho e é um momento de desopilar, de sair desse universo do surdo e entrar num outro universo. Mas o trabalho com surdos me ajuda muito, porque os surdos pensam em imagens. Então todo intérprete tem que ser uma pessoa muito imagética, tem que ser muito criativo. Então isso facilita muito o meu trabalho, porque quando eu vou trabalhar com criação, o meu cérebro já está muito bem conectado para trabalhar com imagens, com ideias, para desenvolver. Eu acho que uma coisa acaba complementando a outra. Marco Arrens, obrigado pela entrevista. É um prazer falar com você. Muito obrigado a você. Sucesso no seu trabalho. Tá certo. Marco Arrens, pastor, também intérprete internacional, capacitando professores e intérpretes de surdos, falando conosco aqui no programa Elano Beckman Entrevista, falando sobre esta área, sobre a questão da surdez, sobre Libras, sobre a inclusão de surdos nas universidades e no mercado de trabalho. Elano Beckman Entrevista volta com um próximo programa, um próximo assunto, aqui neste canal do YouTube, nas redes sociais e também no nosso parceiro Ijuí.com. Temos o patrocínio da doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, que tem seu consultório aqui em Juí, também atende Santo Ângelo.